Até 1965, praticamente, nós não tínhamos o uso de nenhum grande medicamento. Vocês lembram, os benzodiazepínicos foram concebidos em 60, o clordiazepóxilo, em 1960. E aí, desde 65, se começa uma terapia dos quadros de ansiedade com o uso de benzodiazepínicos. Isso vai perdurar até 1990. Os primeiros antidepressivos inibidores de captura de serotonina, o primeiro foi a fluvoxamina, no final dos anos 70, 78. E aí, mas realmente foi divulgado em 85 com a fluoxetina. Então, a fluoxetina vem na sequência paroxetina, sertralina. Então, na década de 90, vem os estudos com o uso de inibidor de recaptura de serotonina em ansiedade. E aí tem um boom de uso de inibidor de recaptura de serotonina, e hoje são a primeira escolha nos guidelines. Você abre o guideline, está lá, inibidor de recaptura de serotonina. A gente vai pensar isso aqui um pouquinho, né? Esse é talvez o guideline mais interessante que a gente tenha, que eu acho que é bem legal, e que olha qual é a eficácia desses tratamentos. Aqui está o placebo. Cadê o placebo? Aqui, ó. Não dá. Bom, o placebo é esse aqui. Esse aqui é o placebo. Tudo que for para lá realmente tem uma eficácia comprovada em ansiedade. Tudo que for daqui praticamente não tem eficácia, né, significativa. E eles até avaliaram sala de espera. Você só entrar na lista da sala de espera, para algumas pessoas já era tranquilizador, né? Mas, enfim, é interessante. Então, o que está lá em cima? Os duais, né? A primeira linha, benzodiazepínicos a segunda, terapia comportamental mais medicação na terceira, inibidor de recaptura de serotonina é o quarto e o tricíclico ali é o quinto. Esses 5 métodos têm eficácia. São realmente comprovados, têm uma eficácia acima de placebo, funcionariam, e aí nós é que vamos escolher o que nós vamos pensar. Depois eu vou falar de técnicas não farmacológicas e a gente vai pensar um pouquinho sobre isso também. Mas farmacologicamente é isso aqui que eu deveria pensar em usar. Eu vou tentar pensar que eu vou escolher o medicamento agora tailor-made, feito sob medida. Esse paciente pode não tolerar alguma coisa, ele pode ter uma insônia associada, então talvez eu possa usar alguma coisa que seja mais indutora de sono. Esse paciente não aceitaria, em hipótese alguma, ter algum ganho de peso, então já me elimina vários dos meus medicamentos. Esse paciente não aceitaria em nenhum momento diminuir libido, então já começo a limpar. Então, efeito adverso é algo que a gente levar em conta muito seriamente. Porque se ele tiver algum efeito colateral, se ele lê bula, então eu estou perdido, né? Então eu já brinco com a bula, já peço para não ler bula. Se eu dou a amostra, eu já tiro a bula, assim, uma coisa. Sabe? Brincar com ele, porque senão é realmente difícil. E principalmente, no início, a gente utiliza muito mais uma combinação de coisas do que monoterapia, apesar de monoterapia ser algo muito desejável, mas a gente vai usar mais do que a monoterapia, principalmente no início. Eu peguei 2 exemplos, peguei TAG e ansiedade social, só para a gente pensar o que a gente faria. Então, aqui tem as indicações, aqui tem basicamente as dosagens, e eu botei dosagem porque é uma outra questão delicada. Por exemplo, é muito comum pregabalina, extremamente útil em ansiedade, em sono, em relaxamento, em dor. Pregabalina é uma molécula que tem sido cada vez mais utilizada aqui pela gente, mas a pregabalina tem 2 grandes furos. Primeiro, ela causa realmente sonolência depois de 2 horas que você tomou, mas a meia-vida dela é de 8 horas. Como é que eu faço? Então, eu vou dar à noite, esse paciente vai dormir bem, mas amanhã pela manhã, lá pelas 10 da manhã, ele não tem mais remédio. Então, assim que possível, eu preciso introduzir uma dose matutina. E eu preciso usar uma dose menor pela manhã, até que eu vou acertando dose. Porque a dose da pregabalina, eficaz em ansiedade, é 200 miligramas para cima.
E às vezes eu vejo, eu já tomei pregabalina, mas ele tomou 50 miligramas, 75 em dose noturna. E aí ele fala, não, esse remédio não funcionou para mim. Não é verdade. Ele usou como indutor de sono, como relaxante muscular, alguma coisa desse tipo, mas ele não usou na acepção da gente estar usando para ansiedade. Então, a pregabalina, a gente precisa tomar esse cuidado. A paroxetina também é o mesmo tipo de cuidado. É que hoje você tem os de liberação controlada, mas o de liberação imediata, ele tem uma meia-vida de 12 horas. Então, 12 a 14 horas, de manhã, ele praticamente meio-dia, ele não tem mais a medicação com ele. E aí ele fica ansioso em final de tarde de novo, você aumenta mais a paroxetina, e você só vai dar mais sonolência, depois vai dar ganho de peso, que é delicado com a paroxetina, e você não vai ter realmente uma melhora dele pela meia-vida. Ou você tem que usar a de liberação controlada, ou você tem que splitar essa dose em duas. Não tem como. Então são coisas, são detalhes que a gente precisa estar atento. Antes de dizer, isso aqui não funciona, ou eu tenho que perguntar, não funcionou, eu tomei desvenlafaxina 50 miligramas. Ótima medicação, mas ela geralmente vai funcionar com 100 a 200, posso chegar a 250. 50 muitas vezes é uma subdose. Então, são detalhes que a gente precisa estar atento a isso. Então, por isso que eu resolvi colocar esses quadros aqui para a gente olhar. Os benzodiazepínicos. Eu estava numa mesa, uns anos atrás, num congresso, com o professor Sheehan. E o professor Sheehan falou uma frase, ele até tirou o microfone da frente e disse assim, não fale muito alto, mas nós ainda usamos muito benzodiazepínicos. E é verdade. Então, benzodiazepínico é extremamente rápido, eficaz, fantástico para os quadros de ansiedade, mas ele tem muitos problemas. Gera tolerância, gera dependência, pode dar várias questões, desde estase pulmonar até questões de hipotensão postural, quedas. Claro que ele é uma medicação delicada. Se essa pessoa tiver um perfil de alguém que possa abusar de remédio, eu não posso usar benzo. Então são coisas, ou vou usar o benzo inicialmente, é uma ótima medicação para ser iniciada com a pessoa, pode ser uma ótima medicação de resgate, né? Ou um bombeiro, eu prefiro chamar de bombeiro, um paciente que tenha crise de ansiedade aguda, um paciente que tenha quadros de pânico, ele precisa ter uma medicação de resgate. Ele precisa ter com ele uma formulaçãozinha que ele possa usar, sublingual, ou mesmo via oral, porque eles são rapidamente absorvíveis, não tenho grandes problemas com isso, mas ele tem que ter essas possibilidades. Isso é fundamental. Então, benzo, genial. A quetiapina de liberação controlada é muito interessante. 50 miligramas, às vezes no jantar, ela te cobre o dia inteiro e tem um papel interessante em ansiedade. Geralmente 50 ainda é subdose, mas em torno de 100 é bem interessante. Ali vocês sabem que quanto maior a dose, menos sedativa ela se torna. Ela começa a estimular outros receptores. Então, mas se eu já tenho sono com 25, se o sono me der 200, eu vou dormir o dia inteiro. Não é verdade? Então, a gente precisa conhecer esses macetes e estar usando isso de uma forma adequada, né? E a buspirona é uma medicação que os clínicos amam de paixão. Muitos cardiologistas, ginecos, geriatras usam muito buspirona. E tem razão, é um ansiolítico. Detalhe, a buspirona também tem uma meia-vida de 8 horas. Então, cuidado, porque se você for utilizar, eu recebo gente que está tomando uma vez à noite. Durante o dia, não tem nada cobrindo essa pessoa. Então, não funciona. Tem que usar 2, às vezes 3, e não ter receio de subdose, né? A gente, às vezes, vê muito isso, né? Alguém usa uma dose muito baixinha, inicial, e desiste, troca, associa. Eu sou favorável que a gente possa usar mais. E outros medicamentos, né, eles usam muito relaxantes musculares, a gente vê se usar, a gente vê utilizar outras medicações como hidroxizina, antialérgicos, né? E outros medicamentos tipo trazodona, hoje ela pode ser usada para ansiedade também, porque você tem o Contramid. Então, você tem a trazodona de liberação realmente controlada, não é o retardo
retarde. O retarde só aumenta um pouco a meia-vida, não. A liberação, então vai ter mais horas. A trazodona normal tem uma meia-vida de 6 a 8 horas. A retarde vai ter em torno de 12 a 14, mas o contramid dura 24 horas e pode ser interessante. Então, a gente pode utilizar tipo hora de almoço, às vezes começo de tarde, isso vai ser bem interessante para a pessoa. A vortioxetina, ela é das que menos tem resultado no curto prazo e mesmo em longo, ela é mais ativadora, né? Então a vortioxetina tem uma característica mais ativadora e aí a resposta é um pouquinho menor. O tratamento da ansiedade social, então, que é um outro quadro extremamente frequente, a primeira linha de tratamento são inibidores de captura de serotonina que sejam mais sedativos. A paroxetina tem uma ótima resposta em ansiedade social. Ansiedade social de adolescente é fundamental você medicar. Muitas vezes falam, mas é adolescente, isso vai melhorar, daqui a pouco ele não precisa medicar. Bullshit, não é verdade, precisa ser medicado. Se vocês olharem os estudos sobre depressão, na hora que você olha 5 a 7 anos antes dele abrir um quadro depressivo, ele teve quadros de ansiedade. Teve ansiedade social, teve fobias. Lá atrás ele teve. E isso levou o Nemerov a publicar uma cascata neuroquímica, que inicialmente se iniciaria com ansiedade e que a não remissão desse quadro levaria a quadros depressivos anos depois. Uma coisa interessante para a gente poder pensar sobre isso. E esse aqui é o esquema que a gente faz com ansiedade social. Então, sertralina, estalopram, paroxetina, fluvoxamina, venla e desvenlafaxina, pregabalina, isso tudo é considerado a primeira linha. Segunda linha vem o citalopram, clobemida, gabapentina e depois fluoxetina, mirtazapina, bupropiona, divalproato e olanzapina. Mas, enfim, eu adoro a paroxetina nesse sentido da ansiedade social, só realmente cuidado com peso, com retardo de ejaculação em garotos, isso são coisas delicadas, muitas vezes eles se queixam muito disso, e a questão, às vezes, de diminuição de libido, que também acontece, mas ganho de peso é a maior reclamação que a gente tem com a paroxetina. E o que a gente mais faz, principalmente na fase aguda, são tratamentos farmacológicos combinados. O paciente precisa ser orientado, ele precisa ser esclarecido, ele precisa ter quase que um guia do que fazer com cada situação de crise, desde ter saquinhos plásticos para poder usar numa crise de pânico, não sei se vocês costumam recomendar, mas funciona. O paciente está começando a ter uma crise de pânico, respira num saquinho algumas vezes, isso ajuda muito a abortar a crise de pânico. Então ele tem que ser orientado, pode ser saquinho de papel, né? Então até medicações de resgate, ele tem que ter junto com ele uma medicação que ele possa usar. E isso é fundamental. Ele não ter crise, só o fato dele às vezes ter um bombeiro, ele já fica tranquilo e acaba não abrindo uma crise que poderia. Então, isso é muito importante. E o que a gente faz, então, em fase aguda? Geralmente, benzodiazepínicos e inibidores de recaptura de serotonina. Isso é o básico, né? Ou eu posso optar por uma pregabalina e inibidor de recaptura de serotonina. Ou eu posso optar por um benzodiazepínico e um dual. Ou eu posso optar por uma pregabalina ou um dual. Ou eu posso optar por agomelatina, mais inibidor de captura de serotonina. A melatonina é um estimulador melatoninérgico muito interessante, que realmente melhora a qualidade de sono. E geralmente 25 miligramas apenas induz sono, mas 25 a 50 miligramas acaba sendo uma medicação extremamente eficaz, também para ansiedade, muitos estudos mostrando isso, né? E buspirona, inibidor de captura de serotonina. Eu coloquei isso aqui é tendencioso. Eu coloquei na ordem do que eu faço. Então, sou eu que estou aqui. Então isso é tendencioso. Sou eu, né? Pediram como é que eu faço isso aqui, né? Então tá aqui. Estabilizou o paciente, ele parou de estar tendo crise, se possível, uma monoterapia e o medicamento de resgate sempre. Isso deixa muito tranquilo. Outro dia uma moça me contou, doutor Carlinho, que bom, o senhor me passou isso aqui, mas olha, venceu. Que bom. Eu disse, não, você que venceu. Ele só acabou a validade, né? Então,
Isso é muito importante para a gente, mas isso aqui é o que eu acabo fazendo.